Oswaldo Pamplona Pinto nasceu no Rio de Janeiro, antigo Distrito Federal, em 13 de abril de 1913, filho do senhor Roberto de Oliveira Pinto e de dona Albertina Pamplona Pinto. Estudou em casa e foi alfabetizado em francês. Aos 12 anos de idade, ao invés de jogar bola de gude ou empinar papagaio, era muito interessado em rádios, transmissores, e já colaborava com a revista Antena, escrevendo artigos técnicos dignos de gente grande. Menino ainda, ingressou no escotismo, onde permaneceu até 1936, galgando com aquele seu entusiasmo todas as classificações, sendo líder dos escoteiros e também dos escoteiros do mar. Falava fluentemente francês, e quando foi como escoteiro participar do Jamboree na Inglaterra, viu a necessidade de aprender inglês, e também estudou e era fluente. Pamplona teve aulas com um professor particular, a vida inteira, e depois prestou exames no Colégio Dom Pedro II. Quando finalizou seus estudos, ingressou na Politécnica do Rio, e quando estava no segundo ano de engenharia, seu pai faleceu com 54 anos de idade. Ele ponderou que seus estudos iam ficar pesados financeiramente para sua mãe e sua família, e em 1930 ingressou na Escola Naval, sentando praça na Marinha do Brasil em 31 de março de 1931. Participou da segunda viagem de instrução do navio-escola Almirante Saldanha. A técnica o fascinava e ainda na Marinha, quando poderia deixar de ser, fez os cursos de submarino, máquinas e aviação. Aliás, foi ele quem organizou o serviço de rádio da Marinha. Foi aspirante oficial da turma de 1934 e em 16 de abril de 1935 foi promovido a segundo tenente. Casou-se em 9 de novembro de 1935 com Alzi de Azevedo, de quem posteriormente separou-se. Do seu casamento, o casal teve 2 filhos, Roberto e Sérgio. Foi promovido em 12 de novembro de 1936 a primeiro-tenente. Foi transferido para a aviação naval em 21 de março de 1938. Com a criação do Ministério da Aeronáutica, Pamplona servia no Correio Aéreo Naval. Optou pela aviação, sendo transferido em 20 de janeiro de 1941. Foi promovido em 20 de dezembro de 1941 a capitão. Pamplona foi nomeado o primeiro ajudante de ordens do ministro da Aeronáutica, Dr. Salgado Filho, em 13 de março de 1942, por indicação de um almirante, que também foi para a FAB. Nessa época conheceu Nero Moura e ficaram muito amigos. Pouco depois era transferido para o gabinete do presidente da República, em 14 de outubro de 1942, servindo como ajudante de ordens de Getúlio Vargas. Pamplona foi escolhido por Nero Moura, piloto do presidente Getúlio Vargas, por falar inglês fluentemente e saber navegar com o auxílio das estrelas, utilidade que aprendeu na Marinha, para ser copiloto do translado do primeiro avião presidencial, que ambos foram buscar nos Estados Unidos. Lá fizeram juntos o curso para essa aeronave. Quando Nero foi transferido para outra função, Pamplona virou piloto e ajudante de ordens do Getúlio Vargas. Por falar inglês, Pamplona acompanhou o presidente Vargas no encontro em 28 de janeiro de 1943 com o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, em Natal, no Rio Grande do Norte, chamada de Conferência de Natal, ou Conferência de Potengi, para tratar de mútua colaboração no esforço de guerra. Em várias ocasiões, Pamplona foi tradutor nas conversas entre os presidentes, porque Getúlio falava somente francês. Entre os assuntos tratados no encontro, discutiram uma participação mais efetiva do Brasil em combate. Eles visitaram as obras da base aérea de Paramirim e no Porto de Natal, utilizados pelos norte-americanos. Por ocasião da Segunda Guerra Mundial, o então capitão aviador Pamplona, com 29 anos de idade, foi apresentado ao mundo, quando uma da notícia foi divulgada por todos os meios de imprensa escritas ou transmitidas pelo rádio. O feito anunciado era que o primeiro submarino do eixo foi afundado por ele quando pilotava um B-25 na costa brasileira. Na notícia, depois verificada, não houve confirmação do afundamento, mas foi um grande esforço de propaganda pró-aliada e da coesão entre o Brasil e os Estados Unidos da América. Por incrível que pareça, essa notícia motivou os ataques dos submarinos alemães à costa brasileira, após ouvirem pelo rádio o ministro da Aeronáutica do Brasil, Dr. Salgado Filho, anunciando 2 ataques feitos por aviões da FAB a submarinos do eixo na costa brasileira. Detalhe, Pamplona estava nos 2 ataques. Com a criação do primeiro grupo de aviação de caça, Nero Moura foi nomeado comandante. Antes de qualquer organização ou providência, Nero escolheu seu oficial de operações e subcomandante, o Pamplona. Portanto, o primeiro homem-chave de Nero foi Pamplona, e juntos escolheram os outros homens-chave,
iniciando pelos comandantes de esquadrilha para o grupo, e depois outros oficiais e praças. Em 13 de janeiro de 1944, o então major aviador Nero Moura e seus homens-chave partiram em aviões do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, para a base aérea de Natal, onde embarcaram em 2 aviões da USAF com destino a Orlando, na Flórida, lá chegando em 5 de janeiro de 1944, para um período de treinamento. Em 10 de março de 1944, data do fim do treinamento, instrutores americanos qualificaram os pilotos brasileiros como aptos. Em seguida, eles foram enviados diretamente para o Panamá. O primeiro grupo de aviação de caça recebeu, em 11 de maio de 1944, a atribuição de participar do esquema de defesa do Canal do Panamá, juntando-se aos outros esquadrões americanos. O encerramento das atividades do grupo em Água Dulce ocorreu formalmente em 20 de junho de 1944, uma cerimônia militar simples, mas contando com a presença do ministro da Aeronáutica, Dr. Salgado Filho. Posteriormente, fez treinamento em Suffolk com os caças P-47, e lá nos Estados Unidos ficou de julho de 44 a setembro de 44, quando finalmente embarcaram para a Europa. Pamplona teve sua primeira missão em 31 de outubro de 1944, que foi também a primeira do grupo de caça, voando como ala de uma esquadrilha americana. Ele foi escolhido por ser o mais graduado e sabia falar inglês. Em 22 de novembro de 44, pilotando um P-47 na Itália, Pamplona comandou uma esquadrilha de 8 aparelhos, numa missão cujo objetivo era a destruição de um depósito de combustíveis, vital para o inimigo. O ataque foi preciso, provocando uma explosão e uma espessa coluna de fumaça que alcançou a 2.400 metros de altura. Por esse feito, recebeu do governo dos Estados Unidos a condecoração Air Medal. Em 9 de janeiro de 1945 foi promovido a major aviador. Pamplona realizou 47 inclusões em território inimigo, sendo a sua última missão foi no dia 10 de março de 1945. Partiu depois da Itália diretamente para a América, com uma importante missão, tentar acelerar o recompletamento dos pilotos do grupo. Retornou ao Brasil em 10 de março de 1945. Após a guerra, seguiu na FAB, fazendo todos os cursos de formação. Em 23 de outubro de 1948, fez um discurso na Escola da Aeronáutica, representando os veteranos da Itália, em agradecimento ao monumento aos mortos de guerra. Iniciou suas palavras lamentando a ausência do seu eterno comandante, o então coronel Nero Moura, e que quando caiu Getúlio Vargas, foi para a reserva de forma arbitrária, deixando desde o início um público de saia justa. Na sequência, agradeceu ao brigadeiro Fontenelle, um velho amigo do primeiro grupo de caça, e seus veteranos, para minimizar. Depois enfatizou a honra dele e de seus veteranos de terem lutado pelo Brasil, mesmo com o risco da própria vida e por aqueles que lá ficaram. Prosseguiu lamentando a publicação da lei que extinguiu o primeiro grupo de aviação de caça, um pedaço dele e de seus companheiros, bem como a injustiça da perseguição aos veteranos, a eterna vigilância e a desconfiança, como fossem traidores. Por fim, agradeceu a homenagem aos mortos. Depois desse discurso, foi preso por 20 dias a pedido do ministro da Aeronáutica por indisciplina. Pamplona foi fiel aos seus amigos e à sua consciência, aceitou a prisão de bom grado. Em 25 de setembro de 1950, foi promovido a tenente-coronel. Assumiu como comandante a base aérea de Santa Cruz em 13 de dezembro de 1951. 3 anos depois, viajou para a Inglaterra, a fim de fazer o curso de jato e concluir a compra de 74 unidades de jato para o Brasil. Negócio habilmente feito por brigadeiro Nero Moura, então ministro da Aeronáutica, que sentiu a realidade da aviação brasileira e a necessidade de uma renovação, concretizando o maior desejo de nossos pilotos, a aviação a jato. Recebeu os jatos ingleses Gloster Meteor, juntamente com os companheiros da época da guerra, Josino Maia de Assis, Rui Moreira Lima e Keller, colocando o primeiro grupo de aviação de caça, Sentapua, numa nova era. Pamplona foi o piloto de demonstração na chegada dos Gloster no Brasil, com nada menos de presidente Vargas de carona. Se despediu dos seus comandados em 21 de fevereiro de 1955, registrando no seu discurso de despedida um elogio coletivo para os amigos e veteranos do pilotos de caça Teobaldo Antônio Cope, Josino Maia de Assis, Rui Moreira Lima e Hélio Keller, e também para o oficial especialista veterano William Pércio. Em 20 de janeiro de 1957, foi promovido a coronel. No ano de 1958, pediu reforma no posto de brigadeiro do ar,
Por seu tempo de ativa na Marinha do Brasil e na Força Aérea Brasileira, recebeu as seguintes condecorações: Ordem do Mérito Aeronáutica, no grau de Comendador; Cruz de Aviação Fita A, com 1 estrela; Cruz de Aviação Fita B; Medalha de Campanha da Itália; Medalha da Campanha do Atlântico Sul; e Medalha de Militar de Prata de 20 anos de bons serviços. Também as estrangeiras: Air Medal dos Estados Unidos com 2 clusters e a Ordem Nacional do Cóndor dos Andes, da Bolívia. O Brigadeiro Pamplona foi presidente da Aviação Aérea São Paulo, a VASP, de 1954 a 1962, transformando a VASP de companhia regional numa das maiores empresas de aviação comercial brasileira. Em 1962, assumiu a vice-presidência executiva da Penair do Brasil. 2 anos depois, em 64, foi convidado pelo prefeito de São Paulo, Faria Lima, para assumir a presidência da Companhia de Transportes Coletivos, CMTC, tendo sido o recuperador dessa empresa. Pamplona tinha uma fazenda de café em Goierê, no Paraná. Próximo das fazendas dele estavam as fazendas do Danilo Moura e de seu irmão Nero, além do amigo Joel. Os locais chamavam brincando que eram as fazendas dos brigadeiros. Na foto do centro, a família de Danilo Moura, com o filho mais velho do brigadeiro Pamplona, o Roberto. Seus filhos se criaram praticamente juntos. Na foto da direita, Pamplona e uma das filhas do Danilo no colo, indo de avião para a fazenda. Roberto fez escola de pilotagem e às vezes ia pilotando o avião de Nero e Danilo, que tinham ambos ir para as fazendas. No caminho, os veteranos, incluindo seu pai, iam ensinando Roberto e contando histórias ao jovem aprendiz. Que instrutores! Em 30 de junho de 1966, a convite do governador Laudo Natel, reassumiu a presidência da VASP, sendo confirmado nesse cargo em fevereiro de 67 por Roberto de Abreu Sodré. Pamplona serviu a 4 governos do estado de São Paulo, sendo eles Jânio Quadros, Carvalho Pinto, Laudo Natel e Abreu Sodré, um recorde. Ele foi grande responsável pelo crescimento dessa companhia e da aviação comercial nacional. Foi tão importante que recebeu um apelido de VASP, ou Viação Aérea do Sr. Pamplona. Tudo começou com uma reorganização da empresa nos anos 60, com um regime forte e militar ao combate ao desperdício e ao aumento da operação, reduzindo mão de obra ociosa, tanto técnica como administrativa, proporcionando um treinamento técnico, especialmente em manutenção de aeronaves, em modernas estratégias de vendas, com as melhores tarifas de passagens tanto para passageiros como para carga, com mais linhas e renovação da frota. O Brigadeiro Pamplona, sempre se possível, participava das reuniões dos veteranos. Todos eram seus irmãos e amigos do Jambok número 2. Falando em Jambok, Pamplona e os veteranos do Sentapua, Nero Moura, Rui Moreira Lima e Goulart moravam muitos anos no mesmo prédio, em Copacabana, na rua Raul Pompeia 240. E adivinhe qual era o nome do prédio? Jambok. No ano de 1986, os feitos do primeiro grupo de aviação de caça na campanha da Itália foram reconhecidos mais uma vez. O primeiro grupo recebeu a citação presidencial de unidade, a Presidential Unity Citation, dos Estados Unidos da América. Pamplona teve a felicidade de estar lá e ser um dos agraciados na base aérea de Santa Cruz. O Brigadeiro Pamplona faleceu em São Paulo em 21 de agosto de 1994, com 81 anos de idade. Adelphi, Brigadeiro Pamplona, Sentapua, Brasil! Seus filhos, Roberto e Sérgio, em memória, são apoiadores do projeto Museu da Vitória Brigadeiro Nero Moura. Nesse futuro museu, teremos uma vitrine em homenagem ao Brigadeiro Pamplona e para contar a sua magnífica e importante trajetória. Jamais será esquecido.